Oi, eu sou a Maju e eu sou um pouquinho estressada. Foi por isso que eu pedi o serviço do tio. E eu pedi uma limpeza de casa e um tratamento pra mim, né? Aí eu queria falar primeiro da limpeza de casa, porque ela influenciou todo mundo que mora comigo, né? Não só eu. O que eu achei da limpeza foi que eu senti a casa mais tranquila. É meio difícil de descrever, mas de modo geral foi isso que eu senti. E além disso, eu comecei a andar mais pela casa sem acender as luzes, que era algo que eu não fazia, porque a casa é meio comprida e o banheiro é longe do meu quarto, é na parte de fora. Então, para ir no banheiro, eu tinha que acender todas as luzes, eu punha o gato embaixo do braço e acendia todas as luzes, depois voltava apagando tudo. E depois de quase um mês, eu percebi que eu estava só andando pela casa sem precisar ficar acendendo as luzes, entendeu? O que eu achei muito legal, porque eu não fazia isso, não. E eu moro aqui já faz muitos anos. Eu tô com 31, eu moro aqui desde dos 7 anos, 8 anos de idade. O que mais? Os meus pais também estão mais tranquilos como pessoas. Eles estão mais fáceis de conviver. Minha convivência com eles melhorou bastante. E eles não sabiam, né, que eu tinha feito o pedido da limpeza. Mas quem mais sentiu foi o meu avô, que eu tenho um avô aqui que mora com a gente de 97 anos, vai fazer 98 agora, daqui a umas 2 semanas. O avô foi o que mais sentiu, porque eu acho que ele era o mais fragilizado, né? Então o avô tinha muito pesadelo e os pesadelos acabaram, não tem mais nenhum pesadelo. Ele é normal o idoso ter pesadelos, falar dormindo, é normal, mas agora ele não faz mais isso, não faz. E ele tinha medo de ficar sozinho, era algo que ele reclamava com frequência, esse medo de não ter ninguém por perto, então às vezes ele tirava um cochilo à tarde e acordava meio assustado porque achava que estava sozinho ali, começava a gritar por alguém. Agora ele não faz mais isso. Ele reclamou de medo, para não mentir. Semana passada eu escutei ele reclamando, mas foi só um pouquinho. Não é uma reclamação constante que ele tem. E foi só agora que eu escutei ele reclamando, né? Eu trabalho em casa a maior parte do tempo, então eu sempre vejo. E além disso, o que mais? Ah, o sono do avô melhorou bastante, porque o idoso ele não dorme à noite, né? Eles têm uma cuidadora, se não tem cuidadora, eu acabo dormindo com ele, para passar a noite. E ele não dorme, ele fica falando, ele precisa de ajuda para fazer xixi, então ele chama a gente. E agora não, ele tem dormido muito mais e muito melhor, tanto de noite quanto de dia. Então ele passa menos tempo acordado, porque ele almoça, daí já fica com sono, conversa um pouquinho, mas acaba dormindo. À noite também, ele janta, conversa um pouquinho, aí pega e dorme. E além disso, ele estava com um quadro de incontinência urinária que tinha piorado consideravelmente ali no final do ano. A limpeza foi feita dia 5 de janeiro. E o quadro piorou ali bem no finalzinho do ano, na virada. E porque ele não chamava a gente mais para fazer xixi, ele não pedia mais ajuda, ele fazia sem perceber que estava fazendo. E agora não, ele faz, ele chama para fazer. O único problema é que, como ele tá dormindo melhor, às vezes ele chama uma vez e dorme no meio, entendeu? Aí a gente tem que ficar esperto, que ele não vai avisar 2 vezes que ele precisa fazer xixi. Mas até aí tudo bem. Então a qualidade de vida do avô melhorou muito. Sem tratamento, né? Eu tô falando só da limpeza. Agora, o tratamento, pra mim. Eu sou um pouquinho estressada. E ano passado, eu tive umas crises maiores e já aconteceu de eu ficar nervosa e desmaiar, baixar a pressão. Mas ano passado estava tão ruim que aconteceu de eu perder a consciência sem aviso, assim, de repente eu apaguei. E isso aconteceu no meio da CPTM, que não é legal. Principalmente eu, mulher, andando sozinha por São Paulo. Não é legal, isso me gerou bastante medo de sair de casa.
Então, sempre que eu saía de casa para trabalhar, eu ficava com sintomas fortes. Aí eu tomei um remedinho pro coração, porque o coração estava disparando muito, um outro para acalmar, meia elástica para segurar a pressão, para eu não desmaiar, entendeu? Um monte de coisa. Aí, antes do tio fazer a primeira sessão, eu fiz 4, né? Uma por semana. Antes dele fazer a primeira, foi ali na virada do ano, a gente não tinha muito cuidadora para vir à noite por causa do fim de ano, que é Natal, Ano Novo. E eu passei umas noites com o avô. Um outro problema que eu sempre tive foi o meu sono. Meu sono é muito frágil e eu sempre tive muito problema para acordar e sair da cama. Como? Como assim? Eu nunca tomei remédio para dormir, mas eu sentia como se eu tivesse tomado um remédio muito forte para dormir e na hora de acordar eu fico grogue e eu não consigo acordar. Não consigo sair da cama, ou é muito difícil, sabe? Tem que ficar lutando muito contra. Sair da cama eu faço tudo, mas até lá. E daí o que aconteceu? Nessa virada do ano que eu precisei dormir com o avô, o meu sono inverteu, que acontece algumas vezes. Então eu estava acordando às 4 da tarde e eu ia a madrugada toda. Eu trabalho em casa muitas vezes, então eu fico lá trabalhando em casa. Passava a manhã acordada, daí dormia, aí acordava às 5 da tarde. Cheguei a passar um dia inteiro acordada para ver se desvirava o sono, mas não deu certo. E nesse dia eu tinha acordado às 4 da tarde e pensei, bom, vou trabalhar. Não consigo arrumar o sono, mas eu tenho que trabalhar. Aí fiquei lá no computador. Quando deu umas 3h30 da manhã, me deu um sono muito, muito forte. E eu não consegui continuar fazendo o que eu estava fazendo, não consegui terminar o que eu estava fazendo. Aí eu pensei, não, tô com sono, vou dormir, vou aproveitar e dormir. Pus despertador para as 10 da manhã e dormi. Aí, no outro dia, eu peguei e acordei, às 10 da manhã, com o despertador. E acordei assim, eu abri o olho e acordei, plena. E na hora foi muito estranho, porque eu não me lembro de ter acordado tão bem assim. Assim, só acordar, abre o olho e acordou. Muito estranho. Aliás, do bom sentido, né? Mas acordei e já abri o olho, escutei o despertador, desliguei o despertador, fiquei lá. Nossa, eu tô acordada. Não tomei café, ninguém jogou água na minha cara, eu tô acordada aqui. Ó. E essa foi a primeira sessão, né? Depois eu vi que ele tinha feito uma sessão. Na segunda sessão, mesma coisa. Eu sabia já que ele tinha feito a sessão pelo jeito que eu acordei. Plena. E assim foi. Daí, na terceira e na quarta sessão, eu não senti mais isso. Eu acordei normal. Quer dizer, no novo normal, né? Acordei. E olha que eu acordei até com o celular no vibra. Um dia aí eu tava com o celular no vibra. Esqueci de pôr o volume. Ele tocou no vibra e eu acordei. Gente, antes eu colocava o celular até 2 para despertar dentro do armário escondido, para eu acordar, assim, sabe, abrir o armário, procurar o celular, desligar, para ver se dava tempo do meu corpo acordar nesse. E não, era muito difícil. Às vezes eu não tinha memória que eu tinha pego o celular e desligado. Eu acordava, sei lá, 11 horas e o celular do meu lado. Caramba, eu escondi o celular no armário e eu fui lá, desliguei. Ai, é complicado, o sono é muito complicado. O meu sono já me deu um trabalhinho aí. E eu não pedi para ele arrumar o sono, eu pedi para ele arrumar a minha ansiedade. Mas tudo bem, tá ótimo, eu tô dormindo. E faz parte, né? Um sono ruim atrapalha mais a vida da gente e aumenta a ansiedade. E olha que eu sou saudável, eu me alimento muito bem. Eu faço atividade física, eu não sou uma pessoa sedentária. Eu procuro não comer muito antes de dormir. Eu fiz de tudo. E assim, ajudava bastante, mas não resolvia. Não me despertava. Eu nunca senti isso, de abrir o olho e estou acordada. Aí,
Na terceira sessão, teve uma outra coisa também. Eu voltei das férias, eu voltei a trabalhar fora, 2 vezes por semana. Então, os sintomas da ansiedade voltaram mais incômodos. Que eles estavam nas férias, eles me deram tempo e depois eu comecei a sair mais de casa para trabalhar e comecei a sentir de novo o coração palpitando, uma sensação ruim, como se eu fosse desmaiar. E o tio, quando ele fez a terceira sessão, eu tinha voltado ao trabalho um dia antes. E nesse um dia antes eu me senti mal, mas não foi nada comparado ao ano passado. Eu estava mais chateada de ter que fazer as viagens do que sentindo mal-estar. Eu não senti medo. O medo de que eu tinha de desmaiar passou, porque o mal-estar estava muito pequenininho e muito rápido. Antes eu tinha que fazer um esforço para focar a atenção em outra coisa, para ler um livro, para ouvir uma música. E agora não. Eu sinto ele ali e eu não dou a menor bola. Isso tanto a partir da terceira sessão, né? Na quarta também, eu voltei, quando eu viajei, depois da quarta sessão, eu continuei sentindo mal-estar, só que ainda menor. E o medo de desmaiar também, ele diminuiu bastante. Diminuiu. Bom, foi isso. E tem mais uma coisa, eu vi um vídeo do tio recomendando um livro sobre... Esqueci o nome do livro. Eu tô lendo o livro, não acabei ainda. Ele é pequenininho, eu tirei ele daqui. É uma história concisa sobre o budismo. É um livro sobre o budismo, mas ele é bem curtinho. Foi baratinho, foi R$ 20 só, um novo, um usado ainda mais barato. E bem legal o livro, bem legal. Então, não tenho certeza se esse era o nome do livro, mas é bem legal. É um livro sobre budismo, não é um livro budista, mas mesmo assim, ler ele me fez pensar bastante coisa e ajudou com a ansiedade, com os sintomas. Tem ajudado bastante. Legal, gostei. Então, estou bem, valeu muito a pena essa limpeza e o tratamento também, que eu espero continuar uma quinta sessão daqui a pouco, né? Então, obrigada pela recomendação do livro, pela limpeza e pelo tratamento.